Em 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão, apelidadas de Little Boy e Fat-Man. As bombas causaram a morte de mais de 200.000 pessoas, destruíram a infraestrutura do país e deixaram a nação em um estado de grande desespero. Os Estados Unidos haviam destruído a ilusão de invencibilidade uma vez mantida pela elite governante do Japão, que até então acreditava que, através da conquista militar, o Japão estava destinado a se tornar a maior potência global do mundo. Wonder é uma história sobre o milagre econômico que reconstruiu o Japão, apenas para que a noção de prosperidade indefinida e liderança global voltasse a desiludir os governantes do Japão até que eles perderam o controle da economia e deixaram o Japão cair em uma era conhecida como a década perdida. Uma era onde não havia oportunidade econômica no Japão e nem os políticos nem os economistas podiam entender. O líder americano, ao contrário da Alemanha, onde os aliados aboliram o Estado alemão após a guerra, os americanos optaram por permitir que o Estado japonês continuasse a existir, mas Douglas MacArthur, o general do exército dos Estados Unidos, estaria no comando. O líder anterior do Japão era o imperador, um líder reverenciado que o povo japonês considerava amplamente uma figura divina. Após a guerra, houve uma tremenda pressão tanto dos países aliados quanto dos esquerdistas japoneses que exigiam que o imperador renunciasse e fosse indiciado como responsável pela guerra, mas MacArthur sentiu que governar o Japão via o imperador tornaria seu trabalho muito mais fácil e, assim, as forças aliadas o protegeram de responsabilidades relacionadas à guerra. MacArthur e sua equipe estiveram profundamente envolvidos na reconstrução das indústrias do Japão, ao mesmo tempo em que erradicavam o militarismo e o ultranacionalismo do sentimento público e, em vez disso, promoviam a ideia de liberdades civis e instituições democráticas. Como parte do Plano Marshall de Harry Truman, os Estados Unidos enviaram 2,4 bilhões de dólares para reconstruir a infraestrutura do Japão, comprar matérias-primas e estabilizar a moeda japonesa. O Japão ofereceu subsídios e incentivos fiscais para que os fabricantes exportassem cada vez mais produtos japoneses e aumentassem a competitividade dos produtos japoneses no palco internacional. O Japão continuaria exportando volumes cada vez maiores de matérias-primas para o mundo, desenvolvendo indústrias críticas como aço, carvão, algodão e têxteis. As metas de exportação do Japão tornaram-se tão ambiciosas que a equipe de MacArthur até organizou campanhas para incentivar a integração das mulheres nessas indústrias intensivas em mão de obra. Como líder efetivo do Japão, MacArthur tinha a palavra final sobre os detalhes que seriam incluídos na nova Constituição do Japão, uma constituição que seria escrita por americanos para zelar pelos interesses americanos. Em preparação para a evolução política que estava por vir, MacArthur minou publicamente o misticismo imperial do imperador. MacArthur fez com que sua equipe divulgasse uma foto de sua primeira reunião com o imperador, e essa foto chocou o público japonês, que pela primeira vez viu o imperador como um mero homem, ofuscado pelo muito mais alto MacArthur, em vez da figura divina que ele sempre foi retratado. Até esse ponto, o imperador era uma figura remota e misteriosa para seu povo, raramente visto em público e tipicamente fotografado de um certo ângulo para parecer mais alto e impressionante do que realmente era. O governo japonês imediatamente proibiu a foto do imperador, mas MacArthur rescindiu a proibição e ordenou que todos os jornais japoneses a imprimissem. A foto foi destinada como uma mensagem para o imperador, como um lembrete de quem era o parceiro sênior em seu relacionamento. E então, em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Os Estados Unidos correram em defesa da Coreia do Sul e bombardearam mais de 85 dos edifícios da Coreia do Norte. Isso serviu como a primeira grande campanha de bombardeio desde a criação da Força Aérea dos Estados Unidos, e o custo de enviar suprimentos para a Península Coreana diretamente da América rapidamente se tornou muito caro. Os americanos então recorreram à economia japonesa para a aquisição do equipamento necessário. Embora isso tenha estimulado tremendamente a economia japonesa, causou uma crescente frustração do público japonês com a ocupação americana no Japão. Era hora de MacArthur propor sua nova constituição aos líderes políticos do Japão. A Constituição afirmava que o Japão não teria autorização para desenvolver seu próprio exército, mas desfrutaria da proteção direta dos Estados Unidos. Para proteger o Japão, os Estados Unidos operariam bases militares no Japão.
No início, os líderes do Japão disseram que não poderiam aceitar os termos estabelecidos por MacArthur, mas MacArthur deixou claro que eles não tinham escolha no assunto e, assim, os líderes do Japão relutantemente apresentaram a Constituição ao seu povo como se fosse deles. Quando a ocupação americana do Japão terminou em 1952, os Estados Unidos haviam reintegrado com sucesso o Japão na economia global e a suspensão que havia sido colocada sobre os políticos japoneses pré-guerra chegou ao fim. Isso marcou o retorno de vários nacionalistas japoneses, incluindo Nobusuke Kishi. Kishi queria desesperadamente ser o próximo primeiro-ministro do Japão e sua visão para o Japão envolvia revisar a Constituição imposta pelos americanos para que o Japão pudesse novamente se tornar uma potência militar. Kishi escreveu que, para que o Japão fosse verdadeiramente respeitado em um mundo cada vez mais globalizado, ele deveria primeiro revisar sua Constituição e rearmar-se. Se o Japão estivesse sozinho em renunciar à guerra, ele não seria capaz de impedir que outros invadissem seu território. Se, por outro lado, o Japão pudesse se defender, não haveria necessidade de manter as forças de guarnição dos Estados Unidos no Japão. O Japão deveria ser forte o suficiente para se defender. A mensagem de reconstrução militar de Kishi teve um péssimo desempenho nas eleições de 1952, já que o público japonês, ainda assustado com a Segunda Guerra Mundial, temia dar passos em direção à militarização. Ichiro Atoyama, o fundador do maior partido político do Japão no pós-guerra, emergiu como favorito esmagador para se tornar o próximo primeiro-ministro do Japão. Atoyama era um verdadeiro diplomata e, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, ele havia consistentemente falado contra a militarização excessiva do Japão. Mas Atoyama sentiu que era necessário que o Japão e a URSS se dessem bem, dada a sua proximidade regional. Com a escalada da Guerra Fria, os americanos acharam isso inaceitável e, na noite anterior à posse de Atoyama, os americanos avisaram os políticos japoneses que, se Atoyama fosse eleito primeiro-ministro, os americanos reconsiderariam sua ocupação do país. Em vez disso, Shigeru Yoshida, apoiado pelos americanos, seria o novo primeiro-ministro do Japão e, com a eleição de Yoshida, veio a Doutrina Yoshida, um tratado que prometia lealdades econômicas e políticas aos americanos e prometia nunca se alinhar com a URSS. Kishi não gostava da Doutrina Yoshida, pois ela apenas exacerbava a dependência crescente do Japão dos Estados Unidos, que estavam a um oceano de distância, ao mesmo tempo em que criava tensões com a URSS, uma força militar próxima. Mas, apesar de ter sido escolhido como primeiro-ministro para servir à agenda americana, Yoshida ainda manteve sua própria visão para o retorno econômico do Japão. Eliminando a necessidade de investir em militarização, o Japão pôde concentrar todos os seus recursos na reconstrução de seu mercado doméstico e no desenvolvimento contínuo do Japão como um grande exportador global. Para evitar que as indústrias japonesas fossem prejudicadas por competidores estrangeiros, o Japão promulgou tarifas e barreiras comerciais em indústrias estratégicas, como automóveis. Tornando os carros estrangeiros mais caros, os fabricantes de automóveis japoneses, como Toyota e Nissan, puderam desenvolver pontos de apoio no mercado doméstico. Essa mentalidade econômica foi chamada de um modo de produção enxuto e desencadeou o início do milagre econômico do Japão, à medida que o PIB do Japão crescia em impressionantes 10 a cada ano. Apesar do sucesso econômico que o Japão estava experimentando, Yoshida acabaria perdendo o controle de seu próprio partido para um determinado Atoyama, que vinha planejando secretamente seu retorno desde que os americanos o haviam destituído. Como novo primeiro-ministro, Atoyama fortaleceu as relações do Japão com outros países asiáticos, bem como com a União Soviética, mas, após apenas 2 anos no cargo, Atoyama renunciou devido à sua idade avançada e saúde em declínio. Seu sucessor permaneceu no cargo por apenas 65 dias antes de sofrer o mesmo destino. Essas circunstâncias imprevistas levaram Kishi a ressurgir como um improvável primeiro-ministro e, assim, justo quando a economia do Japão estava encontrando seu rumo e os interesses do Japão se tornavam mais alinhados com os Estados Unidos, o novo líder do Japão seria um nacionalista focado em militarização, cuja única missão era remilitarizar o Japão para transformá-lo na grande potência global que uma vez foi. Quando Kishi assumiu o cargo em 1957, a economia do Japão havia desenvolvido uma base sólida. As exportações da nação agora representavam 10% do PIB do país, que vinha crescendo a uma taxa média de 9,1% ao ano desde 1950.
No primeiro ano de Kishi como primeiro-ministro e sem o exército que ele tanto queria, o Japão ingressou no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Japão também assinou um novo tratado comercial com a Austrália que fortaleceria enormemente as crescentes indústrias de exportação do Japão e na esperança de melhorar a percepção do Japão entre as economias asiáticas que havia invadido durante a guerra. Kishi pagou reparações de guerra à Indonésia. Mas para Kishi nada disso era o progresso que ele buscava. Tudo o que Kishi se importava era desenvolver influência política suficiente para revisar o Tratado de Segurança entre o Japão e os Estados Unidos. De repente, apresentou-se uma oportunidade quando o acesso aos mercados na China e na Coreia do Norte foi cortado durante a Guerra Fria. Líderes japoneses e americanos sentiam a necessidade de manter uma forte influência nos mercados do Sudeste Asiático. Os americanos, preocupados com a expansão do comunismo na Ásia, queriam estimular o crescimento econômico na região para promover os ideais do capitalismo. O único problema era que os americanos não queriam gastar mais dinheiro para isso. Kishi viu isso como uma oportunidade e acreditava que, se o Japão investisse cerca de 500 milhões de dólares no Sudeste Asiático através de empréstimos com juros baixos e projetos de infraestrutura, isso melhoraria significativamente a posição de Kishi em Washington e lhe daria mais influência nas suas negociações para revisar o Tratado de Segurança Estados Unidos-Japão. Então, em 1957, Kishi apresentou o Fundo de Desenvolvimento Asiático que deveria operar sob o slogan O Desenvolvimento Econômico para a Ásia pela Ásia. Procurando membros para o FDA, Kishi apresentou o plano aos líderes da Índia, Paquistão, Birmânia, Tailândia e Taiwan, mas com exceção de Taiwan, que concordou em aderir, os outros países nem se comprometeram com a ideia, nem a rejeitaram. Frustrado com a resposta morna, Kishi percorreu o circuito internacional novamente, desta vez visitando Vietnã do Sul, Camboja, Laos, Malásia, Indonésia, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. Mas o Japão tinha atacado ou ocupado todos esses países durante a Segunda Guerra Mundial e agora nenhum deles estava interessado em ver o Japão como parceiro econômico. Mesmo em países que não foram ocupados pelo Japão, como Índia e Paquistão, Kishi encontrou obstáculos. Não só a história de guerra do Japão impediu o interesse dos outros países asiáticos, mas a escalada da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética significava que se alinhar com o Japão indiretamente significava alinhar-se com os Estados Unidos, um movimento que os países da Ásia estavam hesitantes em fazer, dada a sua proximidade com a URSS. No final, a suspeita sobre as motivações do Japão, o neutralismo da Guerra Fria e o medo de que os Estados Unidos pudessem estar secretamente controlando tudo contribuíram para o fracasso do plano de Kishi de criar um bloco econômico asiático reminiscente da esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental que o Japão alegava perseguir durante a Segunda Guerra Mundial. Nem mesmo os Estados Unidos acreditaram no FDA de Kishi, então ele eventualmente desistiu. Kishi não estava mais próximo de revisar o Tratado de Segurança entre o Japão e os Estados Unidos, e então, se a economia não ia ganhar o favor dos americanos, Kishi pensou que talvez pudesse ganhar favor à maneira americana, fazendo uma enorme e falsa campanha de imprensa. Campanha de imprensa de Kishi era hora de Kishi conquistar a América, o que provou ser uma reviravolta irônica do destino, considerando que em 1941, Kishi, como ministro do gabinete, assinou a declaração de guerra do Japão contra os Estados Unidos. Kishi também administrou campos de trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, onde milhares de trabalhadores coreanos e chineses realizaram trabalhos forçados. Apesar disso, o vice-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, apresentou Kishi para falar em uma sessão conjunta do Congresso, referindo-se a ele como um convidado de honra, não só um grande líder do mundo livre, mas também um amigo leal e grande do povo dos Estados Unidos. Mas o amigo mais próximo de Kishi era, na verdade, um homem chamado General Dojo, que em 1948, os Estados Unidos executaram por crimes de guerra. Mas se Nixon estava disposto a deixar o passado para trás, Kishi também deixaria. Mesmo após a guerra, Kishi sempre viu o sistema criado pelos americanos como temporário e pretendia que um dia o Japão retomasse seu papel como uma grande potência. Mas até então, ele estava preparado para apoiar a ordem mundial dos Estados Unidos, tanto doméstica quanto internacionalmente, para salvaguardar os interesses do Japão. Enquanto estava na América,
Kishi fez o lançamento inicial para o New York Yankees, jogou golfe no clube de golfe mais prestigioso da Virgínia, e apareceu nas capas da revista Time da Newsweek, que não mencionaram nada sobre os crimes de guerra de Kishi, mas em vez disso, o chamaram de um vendedor amigável e sagaz do Japão, cujo corpo transbordava orgulho, poder e paixão. Ele foi saudado como a personificação perfeita do incrível ressurgimento econômico do país. O público americano acreditava que Kishi havia transformado o Japão na potência econômica da Ásia. Mas enquanto Kishi estava jogando beisebol na América, uma revolução estava se formando no Japão. A expansão das bases militares dos Estados Unidos continuava a enfurecer o público japonês e a probabilidade de um protesto em massa começou a assustar os políticos japoneses. Kishi aproveitou a tensão crescente e disse ao presidente Eisenhower que se o Japão não pudesse se militarizar, não poderia garantir a ordem no país. Eisenhower finalmente concordou em negociar o Tratado de Segurança, mas não porque ele confiava em Kishi. O embaixador americano no Japão na época era Douglas MacArthur II, sobrinho do general MacArthur, e seus relatórios indicavam que Kishi agora, de fato, havia se tornado o mais pró-americano dos políticos japoneses, e se os Estados Unidos se recusassem a revisar o Tratado de Segurança em favor do Japão, Kishi seria substituído por um líder menos favorável aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que até então tinham feito uma aposta bastante grande no Japão, agora não tinham outra opção senão apoiar Kishi. E assim, mais aliado americano do que ele jamais havia antecipado, Kishi conseguiu o que queria. Eisenhower concordou em permitir que o Japão se remilitarizasse, mas as bases militares americanas no Japão não iriam a lugar nenhum. Foi então que ficou claro para os oponentes políticos de Kishi que, em vez de reduzir a influência militar americana no Japão, as motivações de Kishi para militarizar o Japão evoluíram para uma tática política visando adquirir influência política suficiente para romper a longa tradição de que os primeiros ministros servem no máximo 2 mandatos consecutivos. Kishi estava planejando usar o novo militar japonês para se tornar o governante de facto do Japão, reminiscentemente dos dias do imperador do Japão antes da guerra. Agora o presidente Eisenhower estava prestes a visitar o Japão, e essa visita seria a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos em exercício visitaria o Japão, e Kishi achou imperativo que o novo Tratado de Segurança fosse ratificado antes da chegada do presidente Eisenhower. Mas seus oponentes políticos prometeram fazer tudo ao seu alcance para bloquear o tratado revisado e acabar com a administração de Kishi. Embora o tratado revisado abordasse quase todas as queixas do Japão em relação ao tratado original e colocasse a aliança Estados Unidos-Japão em uma posição muito mais igualitária, os rivais políticos de Kishi atrasaram a ratificação do tratado. O público japonês também ficou cada vez mais frustrado, já que o tratado ainda permitia a presença de bases militares americanas em solo japonês e comprometia ainda mais o Japão a usar seu militar para defender os Estados Unidos, se necessário. Com todo o Japão se voltando contra ele, Kishi decidiu forçar sua agenda, e em 19 de maio de 1960, Kishi convocou uma votação rápida para ratificar o tratado. Quando os legisladores tentaram obstruir a votação, Kishi chamou 500 policiais para remover fisicamente seus oponentes políticos das câmaras legislativas e Kishi então aprovou o tratado revisado com apenas membros de seu próprio partido presentes. Essas ações antidemocráticas enfureceram todo o Japão, e o país exigiu que ele renunciasse. Mas considerando que ele acabará de conseguir o que queria após tanta espera, tal proposição era impensável. Mas então algo igualmente impensável aconteceu na Coreia que mudaria tudo apenas um mês depois. Uma revolução na Coreia eclodiu e derrubou o presidente apoiado pelos Estados Unidos, Syngman Rhee. Este evento inspirou os manifestantes japoneses e mostrou que os governos autocráticos podiam, de fato, ser derrotados por protestos populares, mesmo que tivessem o apoio dos Estados Unidos. Estudantes coreanos desempenharam um papel crucial no sucesso da revolução na Coreia, o que aterrorizou Kishi. Desesperado para permanecer no cargo tempo suficiente para receber a visita de Eisenhower, Kishi esperava garantir as ruas a tempo da chegada de Eisenhower e considerou chamar as forças de autodefesa do Japão, bem como dezenas de milhares de apoiadores de direita que seriam fornecidos por seu amigo, o arranjador de direita Yoshio Kodama. No entanto, ele foi dissuadido dessas medidas extremas por seu gabinete, apenas para uma realidade mais extrema ocorrer.
Uma tarde, um grupo de manifestantes antimilitaristas foi atacado por contra-manifestantes ultranacionalistas de direita que os atropelaram com caminhões e os atacaram com bastões de madeira cravejados de pregos. Não muito depois, ativistas radicais de esquerda da Federação Estudantil Nacional do país invadiram as câmaras legislativas do Japão, iniciando uma longa batalha com a polícia que espancou os estudantes desarmados com seus cacetetes na frente de jornalistas e câmeras de televisão. Kishi agora não tinha outra escolha senão cancelar a visita de Eisenhower, assumir a responsabilidade pelo caos e anunciar sua renúncia. Embora Kishi estivesse agora fora do cargo, o tratado entre o Japão e os Estados Unidos já havia sido ratificado. Recusar-se a honrá-lo teria sido desastroso para a nova imagem do Japão, até que o novo primeiro-ministro Hayato Ikeda respondeu ao caos com uma nova visão para o Japão. Uma visão simples que prometia mais prosperidade e menos turbulência política. O plano de Ikeda era fazer tudo o necessário para dobrar a economia do Japão em apenas 10 anos. No próximo capítulo desta história, vamos testemunhar o Japão superar esta fase de turbulência política e avançar com um novo senso de nacionalismo japonês, baseado não no poder militar, mas na prosperidade econômica. A economia do Japão estava prestes a se tornar a segunda maior do mundo, e essa prosperidade econômica serviria como um catalisador para a mais dramática bolha de ativos da história. No auge dessa bolha, a ganância, a arrogância e o medo cegariam a elite governante do Japão sobre os inevitáveis declínios que a economia japonesa enfrentaria, levando o Japão à década perdida. E você deve se inscrever no canal porque a segunda metade desta história será lançada na próxima semana e será épica.